Da gravação e volta lá para os. Bom dia, gente. Que coisa, hein? Que dificuldade. Mas olha só, esse material aqui eu já tinha mandado para vocês. E assim, nós vamos fazer que nem da outra vez. Eu vou gravar um pouco aqui, não vou me ater muito. E depois a gente vai abrir para as dúvidas, porque tem umas coisas que eu quero comentar com vocês sobre o trabalho que vocês me enviaram na sexta-feira, né? Mas eu estou com dificuldade de botar no papel tudo que eu pesquisei, tudo que eu fui atrás. Eu já fui na Embrapa, já fui na Fazenda, eu tenho gravação de conteúdo, eu já vi um monte de coisa e eu não consigo colocar no papel, não consigo escrever, não vem a coisa na caneta, não sei o que. Tá, só um pouquinho. Eu vou passar umas meia hora só terminando de explicar isso aqui e a gente abre para essas dúvidas, tá bom? Tá. Deixa eu só achar onde é que eu tava aqui. Nota de rodapé, tabela. Não. Deixa eu voltar aqui. Eu tava falando da outra aula sobre citações. Só vou lembrar algumas coisas aqui na citação. A gente falou de citação curta, aliás, citação direta e indireta. Citação direta curta e direta longa. E aí eu disse que no final a gente precisa fazer a referência dessas citações. Notas de rodapé. Quando que eu vou usar essas notas de rodapé? Geralmente quando eu estou citando alguma coisa no texto que eu acho interessante mostrar uma fonte do que eu estou citando, uma fonte externa. Por exemplo, se eu citei Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, então lá embaixo eu vou colocar o que é a ABNT, qual que é a função dela ou algo parecido. Ou se eu citei alguma coisa falei sobre alguma pessoa importante da área de agronegócio, da área de economia, sei lá o que, então lá embaixo eu coloco quem é essa pessoa. Aqui, as notas de rodapé podem ser notas explicativas, quando prestam esclarecimento ou fazem comentários sobre o texto, ou quando remetem para uma bibliografia. E notas de referência, quando apresentam a indicação da fonte das citações no trabalho. Eu vou só entrar aqui no Google para aceitar algumas pessoas que estão... Cadê? Tem alguém para aceitar Não aqui? tem ninguém, volta. Tá. As notas devem estar numeradas por algarismos arábicos numa sequência única e consecutiva para cada capítulo ou parte. Ou seja, dentro do meu material vai ter nota 1, nota 2, nota 3. Então, mesmo que eu mude de página, eu vou ter que seguir essa sequência de numeração. As anotações são digitadas dentro das margens, ficando separadas do texto por um espaço simples de entrelinhas e por um filete de 3 centímetros a partir da margem esquerda. Ou seja, uma linha embaixo separando do texto da nota. E essa linha ela vem da margem esquerda para a direita. Como está aqui, ó. Aqui ele fala de um filete, então eu separo aqui embaixo a nota 1. Para maiores informações sobre o manifesto Iflonesco, consulte o site aqui embaixo. Então, ó, aqui em cima ele só fez uma referência com um umzinho em cima. Aqui a mesma coisa, ó. Internacional, Federação e tudo mais aqui, e ele colocou onde está disponível. Lembrando que sempre que
quando vocês forem usar lá na referência bibliográfica, isso aqui disponível em, às vezes vocês vão achar nas referências mais antigas esse colchete aqui, que na nova ABNT não precisa mais ter, na verdade não tem mais, é só HTTP e tal, e aqui ponto, e acessado o ano, a data que foi acessado. Deixa eu pular aqui. Tabelas. Se eu for precisar usar uma tabela no meu texto, eu tenho que me atentar para algumas observações dentro da tabela. As tabelas são numeradas consecutivamente em algarismos arábicos, precedida da palavra tabela em letra maiúscula, tipo tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4, tabela 5, enfim. Não devem ser fechadas por linhas laterais, de preferência, porque se você fecha tudo, vira um quadro. Então, as tabelas devem ter as linhas laterais abertas. Quando não couberem na página, as tabelas não devem ser fechadas pela linha horizontal inferior. Nesse caso, devem continuar na página seguinte, após a expressão continuação, repetindo-se o cabeçalho. A fonte dos dados deve aparecer logo abaixo da tabela. As tabelas devem ser apresentadas de acordo com as normas da apresentação tabulada IBGE. Então, quem dita as regras com relação à tabela não é a ABNT, é o IBGE. Então, tem algumas regrinhas básicas para apresentação de tabela. Então, nesse caso aqui, ó, tabela 01, e vejam que não é 2 pontos aqui, é um tracejado. Tá, deixa eu só voltar aqui para aceitar a Miriam e voltar para minha apresentação. Então, ó, tabela 01, tracejado, número de hospitais psiquiátricos por natureza do Brasil de 41 a 91. Aí, olha só, as bordas, aliás, as margens delas não está fechada, nem no meio aqui. Nesse caso do meio, até poderia ter as divisões aqui, mas sem divisão na lateral, aqui aberto. Nesse caso, como dá para perceber pela organização essa separação, então não é necessário colocar essas bordas no meio. Quanto à fonte da tabela, não é, na verdade, assim, esse material aqui está dizendo para colocar a bibliografia aqui direta. O ideal é que você coloque só como se fosse uma citação, Alves et al., 1992. Aí lá na referência bibliográfica, você vai colocar tudo isso aqui. Porque quando você cita uma tabela, quando você cita uma figura, ou a fonte dela, ela tem que estar referência lá no final. Não precisa estar aqui. Na verdade, como eu falei, esse aqui é um modelo lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para eles é desse jeito, mas em geral, só o nome e o ano. E lá no final, vou fazer essa referência. Ilustrações. Ilustrações podem ser quadros, lâminas, plantas, fotografias, organogramas, fluxogramas, esquemas, desenhos, figuras, enfim. Aí no nome aqui é interessante que a gente coloque figura, porque se eu tiver várias figuras no meu texto, é também interessante que eu crie uma lista de figuras no começo, como se fosse um sumário das figuras, para dizer onde é que elas estão. Nesse caso aqui, ele colocou figura 1, teoria da informação, e a fonte logo embaixo. Nós vamos usar a figura em cima, o nome da figura em cima e a fonte embaixo. A figura em cima vai ser com fonte 12, tamanho 12, e aqui embaixo, essa fonte aqui vai ser de tamanho 10. Ou seja, isso aqui vem para cima e aqui embaixo fica de tamanho 10.
de preferência centralizado, e a figura também centralizada. Uma regra, por exemplo, da figura é que ela se enquadre no tamanho da borda da folha. Só que isso aí vai muito do tamanho dessa figura. Por exemplo, se ela for, nesse caso aqui, ó, eu consigo observar perfeitamente a figura, então não precisei aumentar o tamanho dela. Então, o que eu tenho que ter cuidado é que as figuras não fiquem uma enorme, uma pequenininha, uma mediana, enfim, eu tenho que padronizar o tamanho. Elas devem vir do mesmo tamanho, salvo algumas exceções, se for uma figura com muitos detalhes, que eu não consiga visualizar ela em tamanho pequeno. Aí sim eu posso colocar ela para toda a página. Considerações finais. Aqui você vai fazer um apanhado do teu objetivo e vai mostrar se você realmente cumpriu, no final das contas, o objetivo do trabalho, né? Vejam que essa consideração final, ele começa falando sobre o objetivo. O objetivo desse trabalho foi de compreender o funcionamento da categorização e verificar como a noção foi explorada na elaboração de linguagens documentárias em diversos momentos. Aí ele vai colocar aqui uma afirmação e ao final do trabalho somos tentados a encontrar um ponto comum entre os vários modos de abordar a questão de categorização com o meio de encaminhar uma proposta para um avanço nas discussões. A consideração final, ela vai ter que trazer elementos do texto que comprovem se você conseguiu cumprir o seu objetivo. Ou seja, lá na tua introdução você falou que o objetivo do trabalho seria tal, tal e tal, e aqui na conclusão você vai mostrar que você conseguiu atingir esse objetivo. Pode fazer um pequeno resumo do que foi abordado, né? No decorrer desse trabalho, falamos sobre a importância disso e daquilo, percebemos que que tal coisa é importante por conta disso, disso, e aí discorrer sobre isso e apontar para um desfecho. Ele tem que estar sempre casado com a introdução, e se você for fazer um resumo, também parte da consideração final vai para o resumo, né? Porque o resumo ele encaixa introdução, metodologia, desenvolvimento e conclusão. Referências. Olha só, as referências elas devem vir em espaçamento simples, tudo em espaçamento simples. Deixa eu só voltar aqui para adicionar alguém. Não tem ninguém aqui não. Tem ninguém? Não. Espaçamento simples, com formatação à esquerda. Não é justificado. Vejam, não está justificado aqui. A nova norma 2018, ela fala que não é para justificar. Tudo à esquerda. E observem o seguinte, ó. Nas referências, existe algumas partes da referência que devem vir destacadas em negrito. Esse destaque depende de quê? Depende da fonte que eu consultei. Se é um livro, se é uma revista, se foi um artigo, enfim, de onde que eu tirei. Nesse caso aqui, ó, Batista Emerson de Oliveira. Eu falei o seguinte também, que a gente, se for colocar o nome todo, tem que usar o nome todo em todas as referências. Todas as referências no final aqui. Se eu for só abreviar o nome, por exemplo, Batista E de O ponto,
O resto todos vão ter que estar só Campelo, vírgula, B ponto. Do Tiziac é ponto, A ponto e toca o barco aqui. Eu não posso misturar as coisas. Se eu comecei a colocar o nome todo, nas outras é o nome todo. Se eu abreviei, nas outras é abreviado. Então, voltando aqui para o que está em negrito. Batista Emerson de Oliveira, Sistema de Informação, o uso consciente de tecnologia para o gerenciamento. Nesse caso é um livro, dá para ver aqui, ó, São Paulo, Saraiva, 2004, da editora Saraiva. Então, os livros, teses de doutorado, dissertações de mestrado, TCC, geralmente eu vou grifar, aliás, eu vou negritar o título do trabalho. Sistema de informação. Nesse outro caso aqui do Campelo, o movimento da competência informacional, uma perspectiva para o letramento informacional. Nesse caso foi tirado de uma revista, Ciência da Informação. Então, se a minha citação foi de uma revista, o que tem que vir em negrito é o nome da revista. Percebam que se não fosse uma revista, se isso aqui fosse um livro, por exemplo, o título ia ser negritado até os 2 pontos. Depois de 2 pontos não precisa mais ter negrito. Nesse caso aqui embaixo, ó, Oasis, Antônio Vilar, Mauro de Salles, Francisco Melo, Mini Dicionário Oasis da Língua Portuguesa. Nesse caso é um livro, então foi negritado o nome do livro. Vou colocar alguém aqui. Não tem ninguém. Pronto. Aqui está dizendo para dar 2 espaços simples, mas no material de vocês está dizendo apenas um. Então usem só um espaço de uma referência para outra, não 2. Aqui espaço entre linhas simples, como já tinha falado. Alinhamento à esquerda. Esse recurso tipográfico que destaca o título deve ser uniforme. Aqui eu estou falando do negrito aqui que tem que ter no título quando for um livro, uma tese, uma dissertação, e no nome da revista quando for de uma revista. Apêndice, olha só, apêndice e anexo. Qual que é a diferença dos dois? Eu acho que eu já falei isso numa aula passada, mas eu vou lembrar aqui. Apêndice é tudo aquilo que você construiu, que é seu. Tipo, eu fiz uma pesquisa e eu tive que entrevistar pessoas. Então, o roteiro da entrevista, ele deve vir no apêndice do teu trabalho, porque foi você que fez. Mas, por exemplo, você acha interessante colocar algo no seu trabalho que não coube dentro do trabalho, mas é interessante você colocar lá no final como anexo. Então, uma imagem via satélite, alguma coisa parecida, então ela vai entrar, se não é meu, vai entrar como anexo. Ó, apêndice A, roteiro de entrevista semi-estruturado com funcionário da biblioteca. Aqui colocou as perguntas aqui. Identificado por letras maiúsculas, consecutivas, travessão, respectivo título. Ó, apêndice A, roteiro de entrevista. No caso, eu posso até colocar apêndice A e o roteiro aqui embaixo, o nome embaixo. Anexo. Identificado por letras maiúsculas, consecutiva, travessão e respectivo título também do mesmo jeito. Nesse caso aqui, ele achou interessante colocar essa tabela do IBGE sobre população residente total por idade.
Bom, aqui tem algumas normas da BNT que podem ser seguidas. A NBR 6023, informações, documentação, referências e elaboração. A 6024, numeração progressiva, ela vai falar, por exemplo, da numeração que você vai ter no teu trabalho, tipo a introdução número 1, a metodologia número 2, dentro da metodologia 2.1, 2.2. Informação, a 6028, informação e documentação, resumo. Então, se eu vou fazer resumo, é bom se atentar para essa ABNT aqui. 6029, livros e folhetos, apresentação. A 10520, citações e documentos. A 14724, trabalhos acadêmicos, aí vai embora. E o IBGE, normas de apresentação tabular no caso das tabelas, né? Aqui é da... Estou terminando aqui para abrir para vocês conversarem. Só fechando aqui, a ficha de avaliação individual de vocês. O que vocês vão ser avaliados? Para aprovação, as condições necessárias são frequência igual ou superior a 75% nas atividades presenciais e à distância, apresentação de projeto final por escrito, impresso e em versão digital elaborado de acordo com as regras estabelecidas e a exposição oral do projeto final, que vai ser só em fevereiro, né? Ainda bem. Então, olha só, da entrega, pontualidade, relevância do tema, coerência entre o objetivo, a metodologia e a conclusão, adequação às normas para apresentação e entrega do projeto final, formato e correção gramatical do projeto final. Então, aqui vou ter nota de 0 a 10 e no final eu tenho uma média. Aliás, eu vou ter uma pontuação aqui que eu vou somar lá na frente para dar a nota final de vocês. Dos elementos de projeto final impresso, aí vem capa, se está em conformidade, parcial insuficiente, folha de rosto, a mesma coisa, resumo, sumário, lista de tabelas, se você não tiver, não vai ser avaliado, ilustração, mesma coisa. Elementos textuais, introdução, desenvolvimento, conclusão, considerações finais. Aqui, ó, referência, anexo se tiver, glossário se tiver, índice se tiver. Na apresentação, clareza na apresentação, domínio do tema, domínio da abordagem e argumentação, forma de apresentação, respeito ao tempo estabelecido para a apresentação. Essa forma de apresentação aqui é se você usou slide, se você usou um quadro, se você fez cartaz, se você não fez nada, se você resolveu só falar. Ou seja, a forma de apresentação vai contar no final para a tua avaliação. Aqui são as competências, isso aqui está no guia, eu não vou ler, um monte de coisas. E pronto, deixa eu voltar aqui para minha telinha. Eu vou só parar minha gravação aqui.